No silêncio da noite, quando as sombras parecem sussurrar histórias esquecidas pelo tempo, existe um nome que atravessa séculos carregado de mistério, julgamento e dor: Judas. Mas, e se tudo aquilo que você acredita saber estiver incompleto? Antes de começarmos, já se inscreve agora no canal como isso é possível, porque aqui você vai encontrar histórias que desafiam tudo o que você acredita. E já deixa o like nesse vídeo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga uma das figuras mais polêmicas da história. Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus. Ou, será que essa é apenas parte da verdade? Desde pequenos, somos ensinados a ver Judas como o símbolo máximo da traição. O homem que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Um traidor frio, calculista, sem remorso. Mas quando olhamos mais de perto, quando mergulhamos nas entrelinhas, algo começa a não encaixar. Quem realmente era Judas? Judas não era um estranho. Ele não apareceu do nada. Ele foi escolhido. Sim, escolhido pelo próprio Jesus. Entre tantos seguidores, entre tantos homens comuns, Judas foi um dos 12 apóstolos. Isso significa que ele caminhou ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos diretamente, presenciou milagres com os próprios olhos. Ele viu cegos enxergarem. Ele viu mortos voltarem à vida. Ele viu o impossível acontecer. E mesmo assim, traiu? Ou será que existe algo mais profundo escondido nessa história? Diferente de muitos outros discípulos, Judas tinha uma função importante. Ele era o responsável pelo dinheiro do grupo. Ele cuidava das finanças. Isso, por si só, já mostra que havia confiança. Mas também levanta uma questão: por que confiar algo tão importante a alguém que supostamente seria corrupto? Alguns textos sugerem que Judas já roubava da bolsa comum, que ele tinha tendências gananciosas, que seu coração já estava corrompido. Mas outros estudiosos questionam essa narrativa. E se essa imagem foi construída depois? E se Judas não era apenas o vilão da história, mas uma peça essencial de algo muito maior? Vamos voltar no tempo. Na última ceia, o clima era pesado. Jesus sabia que algo estava prestes a acontecer. Ele fala claramente que seria traído. E então, algo surpreendente acontece. Ele não aponta o dedo. Ele não expõe Judas diante de todos. Ele simplesmente diz: o que você tem que fazer, faça depressa. Pense nisso por um momento. Se Judas fosse apenas um traidor comum, por que Jesus não o impediria? Por que não o confrontar? Por que não afastá-lo? Ao invés disso, ele permite. Mais do que isso, ele parece aceitar. Isso levanta uma das teorias mais perturbadoras de todas. E se Judas não traiu Jesus por vontade própria? E se ele estava cumprindo um papel? Alguns textos antigos, considerados apócrifos, como o chamado Evangelho de Judas, trazem uma versão completamente diferente. Neles, Judas não é o traidor, mas o único discípulo que realmente entendeu Jesus. Segundo essa visão, Judas teria sido instruído pelo próprio Jesus a entregá-lo. Sim, instruído, porque a morte de Jesus não era um acidente. Era parte do plano. Sem traição, não haveria crucificação. Sem crucificação, não haveria redenção. Isso muda tudo. Mas então, por que Judas seria condenado eternamente por algo que precisava acontecer? Aqui entramos no lado mais sombrio da história. Após a traição, Judas recebe as 30 moedas de prata. Mas ao perceber o que estava acontecendo, algo dentro dele quebra. Ele sente culpa, desespero, arrependimento. Ele tenta devolver o dinheiro. Mas é tarde demais. E então, ele toma uma decisão final. Judas tira a própria vida. Esse é um detalhe que muitos ignoram, mas que revela algo profundo. Um homem verdadeiramente maligno sentiria arrependimento? Ou isso mostra que Judas não era o monstro que pintaram? Talvez ele tenha sido consumido pelo peso de algo que ele não conseguia suportar. Talvez ele tenha sido usado. Talvez ele tenha sido necessário. Mas ainda existe outro lado. Um lado mais obscuro. Alguns acreditam que Judas não foi apenas um participante, mas alguém que abriu espaço para algo mais sombrio. Nos evangelhos, há um momento específico em que é dito que Satanás entrou em Judas. Isso levanta uma questão perturbadora. Até que ponto Judas estava no controle de suas ações?
Se ele foi influenciado, manipulado, possuído, podemos realmente culpá-lo totalmente? Ou ele foi apenas um instrumento? A linha entre escolha e destino começa a desaparecer. E isso torna tudo ainda mais inquietante. Porque, no fundo, a história de Judas não é apenas sobre traição. É sobre a natureza humana. Sobre fraqueza. Sobre dúvida. Sobre conflito interno. Quantas vezes você já tomou decisões que se arrependeu depois? Quantas vezes você já sentiu que perdeu o controle? Agora imagine carregar o peso de uma decisão que mudaria a história da humanidade para sempre. Judas não teve uma segunda chance. Seu nome se tornou sinônimo de traição. Seu destino foi selado na memória coletiva como o pior dos homens. Mas será que essa é a única forma de ver essa história? Alguns estudiosos modernos levantam uma hipótese ainda mais radical. E se Judas foi o discípulo mais fiel, o único disposto a fazer o que ninguém mais teria coragem? Trair o próprio mestre, não por ódio, mas por obediência. Se isso for verdade, então Judas não foi o vilão. Foi o maior sacrifício humano da história. Mas claro, essa é uma visão controversa. E não aceita por muitos. A versão tradicional ainda permanece forte. Judas como o traidor, o homem que escolheu o caminho errado, que cedeu à ganância, que se deixou corromper. E talvez, a verdade esteja em algum lugar entre essas versões. Porque o ser humano raramente é completamente bom, ou completamente mal. Somos feitos de escolhas, de falhas, de momentos. E Judas pode ter sido apenas isso. Humano, falho, dividido, preso entre o certo e o errado. Entre a fé e a dúvida. Entre o destino e a escolha. O lado escuro de Judas talvez não esteja apenas em sua traição, mas no fato de que sua história reflete algo que existe dentro de todos nós. A capacidade de errar, de cair, de se perder, e de, muitas vezes, não encontrar o caminho de volta. Mas talvez a pergunta mais importante não seja: Judas foi vilão ou herói? Talvez a pergunta seja: você teria feito diferente, se estivesse no lugar dele? Se tivesse sido escolhido, se soubesse que sua ação mudaria o mundo, você teria coragem de seguir até o fim? Ou teria recuado? Essa é a inquietação que a história de Judas deixa. Uma dúvida que atravessa os séculos. E que continua ecoando até hoje. Porque, no final, talvez o maior mistério não seja Judas. Talvez, sejamos nós. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: eu encaro a verdade. E me diz o que você acha. Judas foi traidor, ou peça de algo muito maior? Não esquece de se inscrever no canal como isso é possível. E ativar o sininho, porque aqui a gente revela histórias que ninguém tem coragem de contar. E deixa o like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo.